Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você, profissional de RH, a se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento com a possibilidade de ganhar de 3 a 7 mil reais por mês. E para você que talvez esteja se perguntando, um analista de treinamento e desenvolvimento é um profissional que atua na área de recursos humanos, realizando a identificação, planejamento, organização e execução de treinamentos e desenvolvimentos dos colaboradores de uma determinada empresa, potencializando a sua capacidade de resultados. Toda terça e toda quinta-feira eu vou trazer um conteúdo novo aqui para você para te ajudar a se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento com a possibilidade de ser remunerado na faixa de 3 a 7 mil reais por mês. No conteúdo de hoje eu quero falar com você por que a visão generalista e especialista faz um analista de treinamento e desenvolvimento se destacar na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas. E para que realmente este conteúdo possa ser importante, relevante e contribuir para a sua formação, você que já me acompanha há algum tempo sabe que eu acredito que a melhor forma de nós realizarmos a nossa atividade profissional é entendendo ela como uma missão dada por Deus. E por isso eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que derrame sobre mim a força do Espírito Santo, para que realmente todo este conteúdo que eu venha compartilhar com você possa te ajudar a ser de fato um profissional segundo o coração de Deus e, em particular, absorver todos os conteúdos para se tornar um analista de treinamento e desenvolvimento. Bom, falando então um pouquinho do nosso conteúdo de hoje, por que a visão generalista e especialista faz um analista de treinamento e desenvolvimento se destacar? É muito provável que um dos grandes desafios da vida de muitos profissionais esteja exatamente na baixa qualificação, no baixo nível de desenvolvimento destes profissionais, ou seja, muitos profissionais até querem ter um bom emprego, ser bem remunerado neste bom emprego, mas muitos deles não estão dispostos a se desenvolver para isso, não estão dispostos a pagar o preço para realmente conseguir alcançar estes resultados. Às vezes, até eles sabem, têm consciência que precisam se qualificar. O problema é que, quando eles vão buscar esse desenvolvimento, eles investem tempo, energia e dinheiro em cursos que, na grande maioria das vezes, não vão gerar os resultados que eles estão querendo. Quantas e quantas pessoas gastam anos em uma faculdade e, quando se formam, não trabalham na área da sua formação? E eu entendo que, embora essas pessoas estejam buscando se desenvolver, elas não veem que isso gerou o resultado que ela queria. E sabe o que muitos deles fazem? Vão fazer uma especialização, às vezes até em outra área, para ver se agora acerta. Então, a pessoa vai buscando curso, mas sem entender que, na verdade, o que ela precisa identificar primeiro é exatamente qual é a sua competência máxima, qual é a sua principal habilidade, a sua principal competência enquanto profissional. Por isso que nesses conteúdos eu quero ajudar você, profissional da área de recursos humanos, a entender e perceber uma oportunidade que é atuar como um analista de treinamento e desenvolvimento. Essa é uma área, uma frente muito requisitada pelas empresas. Quando as empresas oferecem essa oportunidade de trabalho, muitas vezes essas vagas demoram para fechar exatamente pela falta de profissionais devidamente
qualificados. Então, quando as pessoas até tentam se qualificar, elas muitas vezes não conseguem o nível ideal de qualificação, pelo menos não o nível de qualificação que as organizações, que as empresas estão buscando hoje em dia. E o que é importante perceber também? Isso acontece porque antes de sair por aí querendo fazer cursos só para falar que eu estou atualizado, eu estou me atualizando, eu estou buscando informação, é necessário que nós busquemos uma área, entender em que área, em que segmento eu atuo e quais são de fato os conteúdos, os cursos que têm ligação direta com a minha área de atuação. Entender isso é fundamental para que os resultados comecem a acontecer. E eu falo isso para você porque certa vez eu estava dando um curso, dando um treinamento, e na ocasião eu estava no curso orientando como é que você constrói um currículo de sucesso, um currículo poderoso. E eu dizia que para você montar um currículo poderoso, ele tem que ser feito de acordo com a vaga que está sendo disponibilizada, e não fazer um currículo, tirar cópia e entregar num monte de lugares. E aí uma das alunas perguntou: puxa, mas se eu tenho que criar um currículo para o cargo, para a vaga que está sendo disponível, por exemplo, o cargo de auxiliar administrativo, por exemplo, onde é que eu vou colocar no meu currículo o curso que eu fiz de inseminação de animal? Eu olhei para ela e disse assim: olha, a menos que o cargo, a vaga, fosse para um profissional que iria trabalhar com inseminação de animal, você colocaria. Mas se não for, e for a vaga para auxiliar administrativo, por exemplo, você não vai colocar em lugar nenhum do seu currículo. Mas eu fiz o curso, eu me dediquei. Eu entendo, mas você só vai poder utilizar isso para uma área específica. Do contrário, você perdeu seu tempo, perdeu sua energia, perdeu seu dinheiro fazendo um curso que talvez você não vai poder apresentar para as vagas que estão disponíveis neste momento. Então, esse é um ponto muito importante. E ao longo da minha carreira, eu sempre procurei aplicar isso. Se eu entendia que como profissional eu precisava me formar, eu precisava me qualificar, eu precisava investir o meu tempo, a minha vontade, a minha disposição, a minha energia e o meu dinheiro em cursos que me fariam crescer profissionalmente. Para isso, eu sempre procurei investir em cursos da minha área de atuação, ou seja, na área de gestão de pessoas. E alguém até pode de repente se perguntar: o que se eu quero então, Augusto, me desenvolver como um analista de treinamento e desenvolvimento, o que eu devo buscar aprender? É lógico, existe uma série de conteúdos, de elementos que precisam ser apreendidos, aprimorados, desenvolvidos para que você realmente seja um analista de treinamento e desenvolvimento que se diferencie dos demais analistas que têm aí, principalmente ser um analista de treinamento e desenvolvimento que o mercado de trabalho esteja buscando, esteja querendo, esteja interessado. E eu acredito que seja importante para que você comece a se posicionar como um analista de treinamento e desenvolvimento na área de gestão de pessoas, desenvolver duas visões, que é o tema do conteúdo de hoje: uma visão generalista da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas como um todo, e ao mesmo tempo também adquirir uma visão especialista da sua área de atuação, ou seja, da área de treinamento e desenvolvimento. O que acontece é que a grande maioria dos profissionais, no desenvolvimento da sua atividade profissional, acaba tendo uma postura
mais reativa. Eu gosto de dizer uma postura perguntadora, como eu ensino dentro do curso de analista de treinamento e desenvolvimento. O que é essa postura perguntadora? A pessoa no dia a dia se depara com problemas e ela resolve os problemas. Resolve o problema porque ela pergunta muitas vezes para quem sabe, para quem é um analista de treinamento e desenvolvimento, que é referência, por exemplo. Como é que resolve esse problema? E aí ele tem a resposta, porque ele perguntou, ele atua naquele problema, resolve o problema e ponto. O que se deve buscar, na verdade, é desenvolver a capacidade de ir além dos problemas. Não só adquirir a resposta para resolver o problema, mas desenvolver a capacidade de aprofundar esta informação, e isso você consegue se transformando em um profissional pesquisador, em um profissional que vai além da resposta para resolver um determinado problema. Vamos entender isso. Quando um profissional é um profissional analista de treinamento e desenvolvimento, ou que quer ser um analista de treinamento e desenvolvimento, e que é simplesmente um perguntador diante de um problema, ele vai perguntar para quem sabe, a pessoa vai dar a resposta e ele, resolveu o problema. E ele volta para a vida dele. O profissional que adquire a capacidade de pesquisar, de aprofundar aquele tema, ele vai não só encontrar a resposta, mas ele vai querer saber de onde veio, onde tem mais informação sobre aquele assunto. E ele pesquisa, ele aprofunda aquela informação, transformando aquela informação em conhecimento. O perguntador fica só com a informação, o pesquisador, o analista de treinamento e desenvolvimento pesquisador, transforma essa informação em conhecimento. Resultado, numa próxima situação em que esse problema acontecer, esse analista de treinamento e desenvolvimento não vai precisar perguntar de novo. Ele vai simplesmente aplicar o conhecimento que ele adquiriu através da pesquisa que ele realizou. E é exatamente por isso que o analista de treinamento e desenvolvimento ele deve procurar desenvolver uma visão geral da área de recursos humanos, ao mesmo tempo que ele consegue ter uma visão especialista, específica da área de treinamento e desenvolvimento. O primeiro passo é exatamente entender como a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, por meio dos seus subsistemas, funciona, e dentro desses subsistemas entender que existe um subsistema específico que diz respeito a esse profissional. No caso, dentro desses subsistemas de gestão de pessoas, de recursos humanos, está o subsistema de treinamento e desenvolvimento. O analista de treinamento e desenvolvimento precisa conhecer como é que funciona a área de recursos humanos como um todo e precisa conhecer especificamente como é que funciona a área de treinamento e desenvolvimento. Portanto, aqui nós temos a visão generalista, que é compreendida por você, profissional de treinamento e desenvolvimento, entender o que é a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas e quais são os subsistemas que compõem a área de recursos humanos. Uma outra frente é você entender, é desenvolver a visão especialista. Ou seja, você como um analista de treinamento e desenvolvimento conhece em detalhes todos os macroprocessos da área de treinamento e desenvolvimento. Para você que está perguntando, mas quais são então, o Augusto Júnior, os elementos da visão generalista e quais são os elementos da visão especialista? Então, se eu disse que para nós, profissionais da área de recursos humanos, em especial analistas de treinamento e desenvolvimento, é preciso ter a visão generalista, essa visão generalista ela é composta pelo conhecimento dos subsistemas de recursos humanos, de gestão de pessoas.
para não alongar muito, nós estamos falando aqui da área de administração de pessoal. A área de administração de pessoal é a área, podemos dizer assim, operacional ou administrativa da área de gestão de pessoas, que compreende em sua estrutura a admissão do profissional, e nesta admissão está os documentos necessários por lei para a admissão dele, que normalmente contém os seus dados, a formalização do contrato de trabalho, o registro da sua carteira profissional, consequentemente, as suas devidas remunerações, que vão ser, claro, dependendo de empresa para empresa, pago até o 5º dia útil, e para isso esta área confecciona a folha de pagamento, por exemplo. Esta área também é responsável pela remuneração do 13º desse profissional, é uma área responsável pela confecção e o controle de férias destes profissionais, e também, se assim for o caso, dos processos ligados com o desligamento, com a rescisão de contrato deste profissional. Além, é claro, das demais relações trabalhistas, ou seja, as relações sindicais, as relações do âmbito do Ministério do Trabalho, a legislação trabalhista e assim por diante. Então, esta é a área de administração de pessoal. Você tem também, dentro dos subsistemas de gestão de pessoas, de recursos humanos, uma área muito chave, muito importante, que é a área de recrutamento e seleção. Esta área é responsável por atrair os candidatos do mercado de trabalho para abastecer o seu processo de seleção. Vamos devagar e entender isso com mais calma. O recrutamento serve para que a empresa, através da sua área de recrutamento e seleção, comunique para o mercado de trabalho que a empresa está disponibilizando uma oferta de trabalho. Esses profissionais que se veem dentro das características deste cargo se candidatam para participar do processo de seleção. E aí então, dentro do recrutamento, a área de recrutamento e seleção vai filtrar, dentre esses candidatos recrutados, aqueles que mais se encaixam no perfil da vaga. E aí depois, dentro do processo de seleção, vão ser feitas uma série de triagens, de entrevistas, para escolher, para decidir quem de fato é o profissional que deve ocupar este cargo dentro da empresa, dentro da organização. Você tem também, dentro desses subsistemas de recursos humanos, a área de remuneração e benefícios. O que a área de remuneração e benefícios faz? Ora, como o próprio nome já diz, remuneração e benefício. Mas é um pouco mais que isso. Esta área, ela é responsável por toda a estruturação, mapeamento, descrição de cargos e salários dentro da organização. Então ela vai entender o que é o cargo, como que este cargo atua, que resultados ele gera, e a partir disso a empresa pode e deve definir sim o perfil para a vaga, para até dar suporte para a área de recrutamento e seleção. Uma vez que esta área de remuneração e benefícios identifica os cargos, estrutura, nivela esses cargos, ela também vai fazer pesquisas para entender a remuneração mais adequada para cada cargo, com relação ao mercado, com relação ao porte da empresa em referência a outras empresas do mesmo porte, do mesmo segmento. Então é feita uma pesquisa salarial para que realmente haja essa isonomia, para que se evite divergências nesta questão salarial. Esta área cuida também dos benefícios dentro da empresa, que vão ajudar
estes profissionais a trabalharem de uma forma mais tranquila, sem se preocupar com o que está lá fora, porque o que está lá fora está protegido, está guardado, ou pelo menos está, de certa forma, respaldado por esta área que a empresa oferece. Olha que bacana, né? A área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas. E existe também uma área que é a área de medicina e segurança no trabalho. Esta área ela é responsável por proteger, de certa forma, o trabalhador, dar condições para que este profissional, de fato, esteja protegido na sua integridade física, e esta área promove, de tempos em tempos, campanhas para prevenção de acidente, para proporcionar qualidade de vida para estes trabalhadores. Muitas vezes até a área de medicina, numa empresa de médio e grande porte, também está acoplada a esta área. E aí você tem também, por fim, a área de treinamento e desenvolvimento, que é a área que vai especificamente atuar, que é a área onde especificamente vai atuar o analista de treinamento e desenvolvimento. Existem macroprocessos dentro da área de treinamento e desenvolvimento que o analista de treinamento e desenvolvimento, o analista de T&D, tem que desenvolver, tem que aprender. E aí entra a visão especialista deste profissional. Então, ele tem o analista de treinamento e desenvolvimento que quer se destacar, que quer se diferenciar, que não quer ser apenas um mero analista que registra indicadores numa planilha, que reserva salas de treinamento, que contrata palestrantes. Ok, essas são funções, mas são funções operacionais do analista de treinamento e desenvolvimento. Meu objetivo com você é te formar um analista de treinamento e desenvolvimento estratégico, que vai entender dessas questões, mas vai também atuar, que vai também promover o desenvolvimento, vai criar meios para que esses profissionais se desenvolvam. Muitas vezes você mesmo ministrando, realizando esses treinamentos, até porque empresas de pequeno porte não vão ter condições de contratar um analista de treinamento e desenvolvimento e depois contratar um palestrante, contratar um consultor, contratar uma pessoa para fazer o curso. Então, este profissional tem que aprender a desenvolver essas habilidades também, por isso ele é um profissional estratégico. E aí entra o conhecimento dos macroprocessos de treinamento e desenvolvimento, que são 5, basicamente. O primeiro deles é o diagnóstico. O profissional de T&D, o analista de T&D, precisa ter a capacidade de identificar quais são as principais necessidades de treinamento e desenvolvimento de um determinado cargo, de um determinado profissional que atua dentro da organização, dentro da empresa. Depois, ele precisa planejar quais os treinamentos ou os programas de desenvolvimento são mais adequados e indicados para aquela necessidade específica que foi diagnosticada. Por terceiro, estrutura-se esse programa, seja o de treinamento ou a parte de desenvolvimento. Quarto momento, você estrutura, você faz com que isso realmente aconteça, você executa, você coloca em prática, você faz com que este treinamento seja ministrado para essas pessoas. E por fim, quinto e último passo, você avalia os resultados deste processo. Tá bom? Então, assim, resumindo, por que a visão generalista e a visão especialista torna um analista de treinamento e desenvolvimento diferenciado no mercado, no mundo do trabalho, no mundo da área de recursos humanos? Porque ele não vai ser apenas um mero preenchedor de planilha, um mero contratante de palestrante, um mero reservador de sala de treinamento. Ele vai ser, sim, um agente estratégico
voltado para o negócio. Então ele consegue dominar a área de recursos humanos, entendendo como que todos os subsistemas de recursos humanos estão interligados, como que as áreas funcionam, como que ele pode transitar em todas as áreas, inclusive a partir do conhecimento dessas áreas, já na visão especialista, construindo um bom diagnóstico, entendendo o que é importante para esse profissional, entendendo e percebendo as demandas que acabam vindo dessas frentes, como também ele precisa desenvolver esta visão especialista, entendendo da área de treinamento e desenvolvimento de uma forma estratégica, alinhando as frentes de desenvolvimento, as frentes de treinamento para as principais e reais necessidades do negócio da empresa que você faz parte. Quando você entende isso, você oferece para a empresa oportunidades de fazer com que esses profissionais, esses colaboradores, se desenvolvam alinhados com o negócio, com a estratégia da empresa. Isso faz com que a empresa economize tempo, energia e dinheiro. Muitos programas de treinamento são feitos de qualquer forma. E aí a empresa investe uma grana pesada para tentar desenvolver os profissionais, e como o diagnóstico muitas vezes não foi feito de maneira adequada, a empresa queima dinheiro. A empresa joga dinheiro pelo ralo. Então, o analista de treinamento e desenvolvimento tem que ser capaz de dominar os macroprocessos da área de treinamento e desenvolvimento, ao mesmo tempo que ele consegue ter uma visão completa, generalista, da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.